assiste a um espetáculo nem sempre imagina quanta gente se dedica para que tudo aconteça. Existe um caminho a ser percorrido e é como um quebra-cabeça, sendo montado por muitas mãos. A apresentação é o auge, é o momento máximo. É quando o desejo, o talento e o esforço de muitos se transformam em algo possível de ver e sentir. Além disso, a arte é potente, é generosa, gera empregos, movimenta a economia, transforma e muda vidas. Acreditar, sensibilizar, alcançar, superar. Esse é o foco, sempre. O Instituto Asas acredita no poder da arte. E esse poder vem do trabalho e do amor de cada pessoa que participa dos bastidores. São muitos profissionais que fazem do seu ofício uma missão de vida, em casa com o apoio das famílias, no palco e na plateia. Uma ideia ela pode vir de qualquer inspiração. Você passando na rua, você pode ver alguma coisa que te leva a uma criação, né? Assim é o artista. E eu lembro muito quando eu estava andando em Belo Horizonte, no centro da cidade, e vi uma peruca de bruxa. E se tornou um grande espetáculo que se denominou Alhures. Então as ideias elas estão no ar, as inspirações estão no ar. Cabe ao artista captar essa ideia, né, e trazer para a cena e desenvolver esse tema aí de uma forma interessante, né, dinâmica, que traga ao público alguma mensagem e que também dê prazer ao artista, né, de estar interpretando. Então é daí que vem essas ideias, essas inspirações. Para a montagem de um espetáculo teatral, não necessariamente a gente parte de um texto pronto. Existem várias formas de se fazer esse início de processo, né? A escolha de um texto pode ser o início do processo, mas o início do processo também pode ser simplesmente a escolha de um tema onde vai se construir um roteiro, vai se construir o texto propriamente dito de espetáculo. Eu falo roteiro e texto porque nem sempre o roteiro é o texto no espetáculo, né? O roteiro é o caminho por onde a gente tem que passar. O texto realmente é um texto onde esse texto vai ser falado, esse texto vai ser batido. Então essa construção do roteiro ou a construção do texto de um espetáculo também pode fazer parte desse processo inicial. Eu posso pegar o texto de um autor que eu conheço, ou um texto já conhecido, já muito montado, ou eu posso montar um texto original. Eu, Marcelo, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho escrito os meus próprios textos, porque eu acredito que o teatro tem um papel fundamental, que é o papel de transformar, de criticar e de fazer pensar. Esse papel de fazer pensar do teatro tem que estar inserido, para mim, dentro dos textos, dentro do tema das peças que a gente cria, das peças que eu crio. Aqui no Núcleo nós temos trabalhado ao longo desses anos com dois tipos de espetáculo, né? Aqueles criados originalmente, inéditos, e também com o tradicional balé de repertório. Então a forma de desenvolver esse roteiro, né, são diferentes formas. Na primeira opção, né, a gente tem que fazer toda uma pesquisa bem grande sobre o que a gente quer falar, sobre os pontos principais. Então primeiro é aquele brainstorm com os próprios grupos, né, profissionais que a gente trabalha aqui, e a partir daí é que mesmo vamos firmando aquela ideia do que a gente quer falar. A partir desse momento é que começa a se estruturar um pequeno roteiro. É relevante falar que esse roteiro, como ele é inédito, a maioria das vezes autoral, ele vai sendo desenvolvido ao longo do trabalho, ele pode ser modificado, né? Então a gente tem uma ideia original, inédita, inicial, faz a pesquisa e a partir daí, com o desenvolvimento dessa ideia na cena já, é que ele vai tomando forma, cor e deixa ali a sua mensagem do que quer dizer,
E é aí que a gente vai buscando o resultado final. A gente escolhe um texto, a gente escreve um texto, ou o texto vai sendo construído durante o processo. Às vezes existem processos criativos durante os ensaios, durante as oficinas, e aí a gente vai construindo com isso. Um processo de criação de um espetáculo pode ser rápido entre aspas, alguns meses, 3 meses, e pode também ser muito duradouro. Tem espetáculos que demoram 1 ano para ser montados, 2 anos para ser montados, porque é um trabalho muito grande, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de procura, é um trabalho de laboratório mesmo em relação aos atores, em relação à direção. É muito relevante também deixar gravado, né, que esses espetáculos, por serem inéditos, autorais e que vão desenvolvendo com o próprio grupo, ao longo do tempo das suas apresentações, durante as turnês, eles também continuam em desenvolvimento, chegando talvez a 1 ano, a 2 anos depois, um produto um pouco diferente do que se estreou, né? Do que teve na primeira apresentação. E isso é muito legal, é uma dinâmica interessante e em que os artistas, coreógrafos, iluminador, toda a equipe técnica desenvolve muito durante todo o processo. E isso nos motiva muito, né? O que não pode faltar no espetáculo é um bom planejamento. É a pré-produção, a fase de produção e a pós-produção, né? Esse pré-planejamento, ele começa junto com a ideia. Ele surge ao mesmo tempo, porque daí já vem um cronograma inicial de trabalho, de datas de quando que você vai começar a executar cada das fases que você programou para chegar no resultado final. Eu sempre comento que um sucesso de um espetáculo na frente, no palco, reflete muito o que está nos bastidores. E se esse bastidor não estiver também bem organizado, planejado e fluindo, certamente a cena não será boa. Então, existe um espetáculo na frente do palco e um outro que acontece nos bastidores. Muito importante. Eu sugiro, né, sempre para as pessoas, porque eu tive a oportunidade de aprender com a própria vida, fazendo e realizando, errando e acertando. Mas hoje tem muitos trabalhos, muitos cursos, né, de produção cultural, de produção de espetáculos, produção teatral, e eu acho que uma dica que eu dou é participar desses cursos, até para poder, quando for se engajar para fazer algum espetáculo, já tenha pelo menos esse roteiro, né, de atividades que você pode se organizar para poder que o seu espetáculo seja um sucesso. A regra e o segredo é seguir esse planejamento o mais fiel possível para realmente no dia você estar pronto, que o público já chegou. Assim como em qualquer outra área, a gente entende, nós, né, eu que sou da área, todas as pessoas que são da área, entende que o teatro também é uma profissão, apesar de muita gente achar que é brincadeira e achar que não necessariamente a gente tem que ter seriedade. Para um trabalho ter sucesso dentro do teatro, então a primeira ideia é essa, sabe? Ter seriedade, considerar que isso é um trabalho tão importante quanto os outros, que muitas pessoas dependem disso, que às vezes o recurso financeiro que você tem durante um mês, às vezes depende disso. Não é sempre, é muito difícil trabalhar com teatro no Brasil hoje, mas acredito eu, então, que a primeira coisa é a seriedade. Em segundo lugar, é ter uma equipe. Essa equipe bem organizada, uma equipe bem montada, entrosada, que vai tentar fazer com que esse trabalho funcione bem. Então, tem ali o diretor, tem o roteirista, que pode ser o diretor ou não, a equipe de atores, iluminador. Tudo isso tem que estar alinhado para poder esse trabalho ter sucesso. Não é muito simples. Às vezes uma produção demora 1 ano para poder ficar pronta, que aí tem que afinar as coisas, os atores têm que estar muito bem em cena, no sentido mesmo de entender como que a luz influencia na forma com que ele vai se colocar em cena, na movimentação, a triangulação dos atores, como que a trilha sonora ajuda. Várias vezes essa trilha é marcação, então a pessoa que está operando a trilha tem que estar muito bem alinhada com os atores em cena, com a iluminação. Na questão das artes cênicas, especialmente, a gente tem uma necessidade grande de iluminação cênica, com um especial refletor, por vezes, a sonorização,
tem que ser muito boa, nos espetáculos de dança especialmente. Um espetáculo de dança com um som ruim, né, o espetáculo já não está bom. E lembrando sempre que a iluminação, ela pode te levar a ter um espetáculo lindo, maravilhoso, ou pode acabar com o seu espetáculo. Então, quem é este designer dessa luz, né? Hoje, graças a Deus, se especializou muito, né, a área cultural, e nós temos profissionais que atuam em todo esse trabalho, como cenógrafos, como os figurinistas, o iluminador, os técnicos de som, de luz, na questão das artes gráficas, da arte que você quer levar de divulgação. São muitos profissionais envolvidos. No núcleo, a gente tem mais de 70, 100 pessoas por vezes trabalhando em um apenas espetáculo, por causa dessa qualificação necessária e dessa especialização na área. Na parte da assessoria de imprensa também, muito importante, de estar levando ao público as informações, tem toda a questão administrativa da bilheteria, né? E também o dia da apresentação, em que exige, por vezes, contratação de seguranças, lanche para a equipe técnica. Então, tudo tem que ser colocado nesse planejamento e seguido à risca, com os horários, aí já falando não de datas mais, mas de horários em que cada coisa acontece. Né, todo o glamour que a gente às vezes vê, não sabe o trabalho, como que chegou até ali, né, para ver aquele espetáculo lindo. Então, quando o tema é definido, a gente, depois que os desenhos chegam, a gente repassa isso para os alunos, com questão de valores também, né, os desenhos, qual turma vai ser cada dança, e com isso a gente aguarda, né, a resposta dos pais, se todos vão participar, e depois a gente entra em contato com as costureiras. Depois que nós definimos com as costureiras questão de tecido, elas vêm, tiram as medidas e tem as provas, né? Mais para frente tem as provas que a gente marca aqui no núcleo, e elas vêm para fazer essas provas e até chegar ao resultado final, que é no palco, onde todas estão bem alinhadas, né? Todas iguaizinhas, e esse glamour que a gente enxerga, né? Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas é muito prazeroso, e ver que tudo deu certo, e no final a gente vê que no montante a gente arrasa. Para começar o cenário, a primeira coisa é uma reunião com a Patrícia, né? Onde ela me explica o que ela está querendo. Ela começa a expor as ideias dela, ela começa rabiscando mais ou menos o que ela pretende que seja feito, me conta mais ou menos a história da peça, né? Me mostra algum DVD, alguma imagem, esse tipo de coisa. Daí a gente senta e começa a discutir. Ela me fala mais ou menos quantos atos vão ser, o que ela precisa de cenário de fundo, as ideias que ela tem de peças de cenário, adereço, esse tipo de coisa, né? Em cima disso eu peço para ela um prazo, começo a rascunhar o que a gente tem mais ou menos de ideia, cenário de fundo, as peças e tal. Começa a pensar no material, depois a gente marca mais uma vez e a gente senta e começa a definir direitinho o que vai ser. Dentro dessa definição, eu trago algumas ideias também se eu tiver, né? Algumas coisas que ela propõe eu tenho às vezes que falar com ela que não vai ter jeito, algumas coisas que eu proponho ela vai falar assim também que não tem jeito, que eu vou dizer, tá fora do que a gente consegue produzir. E em cima disso a gente vai refinando até chegar no ponto de começar a escolher, comprar material, esse tipo de coisa, né? Definir a altura, a largura de certas partes do cenário e o material que a gente vai usar. Depois disso a gente marca mais ou menos uma data, que é uns 2, 3 meses antes do espetáculo, e começa a transportar o material para um galpão. Bom, os principais materiais que a gente usa é o pano, que é o algodão cru, que a gente compra muitos metros, né, para fazer o cenário de fundo. Muita madeira, né, que a gente tem um carpinteiro que
faz a parte bruta do cenário, a parte que tem escadaria, esse tipo de coisa. Papelão, muita coisa que a gente faz é papelão, às vezes tu vai estar pintado com efeito de madeira, mas é papelão, se encostar, dependendo do jeito que encostar, vai rasgar. Muito isopor e muita espuma também a gente usa quando é um cenário mais arredondado, assim, uma coisa que o papelão não vai fazer o formato. E muita tinta. Quando junta tudo, é muito gratificante, porque você vê que não é um trabalho só seu. Você vê um monte de trabalho que vão tudo congruindo para formar um espetáculo, né? Muita gente trabalhando, é muita coisa interessante acontecendo, tipo a dança, o pessoal se dedica muito, a figurinista, né? A mãe da Patrícia desenha os figurinos e quando você vê tudo junto no cenário e vê que tudo dá certo, é a coisa das coisas mais gratificantes que tem no mundo, é ver o espetáculo acontecendo. A maravilha cósmica que Deus fez. Por isso eu lhes dou de presente todo o meu calor, com muito amor, pra lhe dizer que eu sou o som. A trilha sonora, né, a música dentro das artes cênicas, né, ela é muito importante porque ela tem o poder de conduzir, né, uma história, um diálogo, um sentimento, transformar sensações daquela imagem, né? Uma imagem ela pode ter no silêncio ela tem um significado e dependendo da trilha que você coloca, ela ganha mais um outro significado, né? Então você tem o poder de conduzir em alguma direção aquela imagem, né? E é muito importante esse trabalho, né? Você entender a concepção do artista, né? Porque, o que ele está querendo passar, né? De que maneira, de que ritmo, de que dinâmica, de que sentimento, para você como um produtor musical construir essa trilha sonora, né, para que tudo se case perfeitamente, para levar o espectador, né, o público, naquela direção daquele sentimento que está querendo ser passado pelo artista e pelo autor. E em 2011, se eu não me engano, a gente fez um espetáculo com mais de 1000 crianças de projetos sociais, né, e podemos fazer um grande espetáculo, e esse foi ainda um maior assim, para mim, porque além de todo esse público, a arena era gigante e consegui botar uma banda tocando a trilha sonora toda praticamente. Assim, ó, exemplo como o Circo du Soleil, que tem aquelas bandas tocando tudo ao vivo. Então eu toquei, eu produzi, dirigi, cantei, participei, era oficineiro, dava aula, construí. Então foi uma experiência única, levo para mim com muita boa recordação e grande aprendizado na minha carreira, né, como produtor musical e como oficineiro também, como diretor artístico musical, né? São coisas que a gente leva com muito carinho na nossa trajetória da nossa vida profissional. Eu sou bailarina há mais de 20 anos e desde então a dança faz parte da minha rotina. Na verdade, a cada ano, né, a cada mudança, isso foi se intensificando. Porque a gente começa criança e à medida que vai crescendo, os compromissos aumentam, né? E a gente, enquanto bailarino, quer se doar mais, quer ser sempre melhor. E com isso, as rotinas de aulas e ensaios foram se intensificando no carga horária da aula, na questão dos ensaios, porque não é só vir e dançar, né? É vir e se doar, é dar o máximo que você pode fazer, é querer alcançar o máximo que o seu corpo te permite e ir além sempre. Então eu comecei conhecendo a dança, me apaixonei à primeira vista pelo aquilo que eu estava fazendo e desde criança eu era encantada. Então eu aprendia todos os passos, a gente tinha uma rotina
E eu acho que eu sou a pessoa que sou hoje devido a essa rotina, a essa disciplina que o balé me deu, a essa vivência, a essa socialização. Então, o balé me ajudou muito a chegar onde estou hoje, sou muito grata a isso. Minha rotina como professor é assim, para mim é muito prazerosa, né? Porque eu faço uma coisa que eu gosto e eu nunca imaginava em fazer uma coisa que eu gosto quando eu estudava na escola. Porque o que falava para mim é que muitas vezes acontecia da gente fazer aquilo que não gosta. Então, na primeira oportunidade que eu tive para ser professor, no núcleo de arte e dança, eu fiquei um pouco com medo e com vergonha, mas era mais medo de não dar conta do recado. Fui aprendendo ao longo do tempo, fui tendo contato com outros professores. Então, dos contatos que eu tive com professores daqui, sendo que o meu primeiro professor foi Cleiton e o meu segundo foi Jean, absorvi o máximo deles e daí peguei algumas coisas do grupo no qual faço parte até hoje, que é o Grupo Impacto, e informações de professores de fora também. E isso me ajudou muito, me agregou muito assim, na minha rotina como professor, que daí eu vim trazer não só ferramentas voltadas à dança, mas também dinâmicas lúdicas, porque muitas vezes o menino está saindo de casa querendo dançar para sair dos problemas de casa, tem gente que vem porque às vezes não tem nada para fazer em casa e acha que é melhor do que ficar andando na rua, vir dançar. Então também é uma responsabilidade muito grande como professor, né? Você chegar aqui e mostrar para o menino que aqui é um outro universo. Enquanto professora e também coreógrafa, eu trabalho da mesma forma, porque eu tento fazer com que os meus alunos também trabalhem da forma como eu trabalhei enquanto bailarina. Então, no caso, eu busco sempre fazer com que os alunos entendam perfeitamente o que eles estão dançando, o significado dos passos, o porquê de cada situação, a ligação do passo com a música e do sentimento. Porque a gente não dança só com o corpo, a gente também dança com a alma e com o sentimento proposto para aquela coreografia que envolve também a música e a dança, seja ela o balé clássico, a dança contemporânea, é tudo um envolvimento de corpo, alma e coração. Porque a gente dá aula em determinados momentos do dia, mas a gente precisa de planejar aquela aula, estudar aquela aula, temos um plano de aula a seguir, mas é uma coisa gostosa e uma coisa prazerosa, que traz pra gente felicidade. Quando a gente passa esse ensinamento para os alunos e vê aquilo no corpo dos alunos, é uma coisa muito linda. E os alunos trazer aquele retorno pra gente, não só corporal, na dança, mas também espiritual, aquela felicidade, aquele sorriso, aquela criança que fala, um dia eu quero ser igual a tia Mônica. Ou a criança, eu quero ser uma professora de balé. E elas dão esse retorno assim, a gente fica muito encantada. Uma obra de arte é, por si só, uma definição clássica do que seja uma comunicação. Independente da sua forma, da sua técnica, seja dança, seja uma pintura, literatura, poesia, música. Inicialmente, a intenção do artista é expressar, é passar uma mensagem. Temos claramente definido aí o emissor e o receptor. É o que define a comunicação. Bom, a partir daí, se a gente considerar que é um desejo genuíno do artista fazer chegar a sua expressão ao maior número de pessoas possível, nós temos em mãos mais uma outra definição clássica, que é a definição do marketing. O marketing tem como função básica promover a interseção do que seja o mercado com o produto, ou seja, o seu negócio, no caso, falando de cultura e arte, o negócio é a obra de arte em si, é o trabalho do artista,
E o mercado é o público, aquele que vai receber, que vai ser tocado de alguma maneira por aquela expressão artística. O trabalho da assessoria de imprensa é compilar todas as informações sobre a preparação, sobre o próprio trabalho, né, sobre o espetáculo e reportá-lo aos veículos de comunicação. Aqui em Viçosa e na região, esses veículos são geralmente jornais impressos e rádios, na maioria das vezes. E esse trabalho é muito importante porque a gente consegue fazer uma ponte entre os artistas e todos os profissionais que trabalham para fazer um espetáculo acontecer e o público, que é quem vai acompanhar, que é quem vai ter acesso a esse trabalho final, ao resultado final do trabalho de tantas pessoas. Ver o espetáculo pronto, principalmente quando, né, o trabalho foi demorado, o trabalho sempre é muita pesquisa. Eu tenho 18 anos, cerca de 18 anos que eu faço teatro, que eu sou do teatro, sou profissional no teatro hoje em dia. E aí quando o trabalho termina, quando o trabalho está pronto e vai ser apresentado ao público, é uma coisa assim, eu acho que os atores entendem muito bem que é mágico, totalmente mágico. E a sensação de estar no palco é uma coisa indescritível, indescritível. É a sensação de trabalho bem feito, a sensação de entrega, a gente se entrega muito para estar ali, a gente se entrega enquanto personagem, enquanto ator, enquanto grupo, enquanto amigos. Então a gente sobe naquele palco, na hora que está tudo pronto, com as luzes, a plateia, a gente desliga do mundo, o teatro vira o nosso próprio mundo, a gente se doa completamente para aquele espaço e para aquela hora. E é uma coisa assim que preenche todos os nossos vazios, preenche nossos sorrisos, enche nossos olhos, e é uma coisa que alimenta a gente estar no palco, estar entregando o nosso trabalho, nossa arte para todo mundo que está ali. Bom, o dia da estreia é sempre muita ansiedade, né? De muita ansiedade. Tudo que você planejou durante meses ou até anos, né? É o dia de dar certo. Então, é aquela adrenalina geral e é assim durante todo o espetáculo, até a última cena. E o grande expectativa é o resultado do que o público, como o público reagiu, né? Deu certo o que a gente queria dizer, funcionou, todas as questões técnicas funcionaram, os bailarinos passaram também pelo nervosismo e conseguiram estrear com excelência. São muitas avaliações, né? Isso apesar de tantos ensaios gerais, o dia da estreia sempre é de muita ansiedade. O grande prazer das estreias são os dias seguintes, quando a gente já conseguiu afinar mais um pouquinho, né, de todo o trabalho, seja um refletor às vezes, ou o tom do som, né, a quantidade de volume desse som, ou como que o bailarino chegou naquela cena, tudo isso é afinado também durante essa temporada, né? E é um grande alívio quando a gente chega, às vezes, no terceiro, quarto dia desse espetáculo e vê que realmente, então, ele tomou corpo e alma. E aí ele pode partir.
para o mundo, se Deus quiser. Eu acho que essa é a principal característica do teatro que me encanta, que é a ideia de que você vai apresentar o mesmo espetáculo 10 vezes. Cada vez vai ser diferente. O público é diferente, o local é diferente, o vento que passou no seu cabelo é diferente, os cheiros são diferentes. O momento, quando estamos no palco, é sensacional, pois vem vários sentimentos no nosso corpo, na nossa mente, para nós bailarinos. Então, aqueles sentimentos são incríveis e fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, mas a sensação de estar no palco, eu acho que não tem uma palavra que define ela, pois ela está dentro do nosso coração. Dançar fora também, para mim, foi um sonho assim, realizado, né? A oportunidade recente que a gente teve de ir para a Europa, eu pensei, e agora? Já dançando no Brasil aí, estado, e lá fora, será que vai ser diferente? Lá fora eu senti assim também, muito gostoso, muito gostoso. Eu só conseguia pensar, nossa, sonho realizado, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Da mesma forma que eu nunca imaginei que um dia eu ia estar dançando, subir no palco e isso, sabe? Assim, pra mim, eu sou eternamente grato, assim, Deus, obrigado. Primeira vez que eu vi, assim, a minha primeira turma subir no palco, assim, pra mim foi sensacional. Eu não sei se tem uma palavra melhor que essa, mas pra mim foi sensacional. Eu confesso, assim, que eu segurei, assim, pra não chorar na primeira vez, sim. Eu segurei, assim, eu só senti meu olho queimando, assim, a lágrima querendo descer. E dali eu senti mais incentivado, sabe, assim, a abraçar a causa, né? Nós, professores, ficamos atrás da coxia, com aquele sentimento que os alunos estão fazendo o seu melhor no palco, que estão felizes fazendo aquilo que gostam e que depois que saem de trás da coxia, eles falam, nossa tia, eu amei estar lá no palco, que dia que a gente vai fazer de novo? Aquela criança que sai encantada, aquele pai, aquelas pessoas que não têm acesso a esse tipo de cultura, que vão pela primeira vez e dão aquele retorno positivo de como é encantadora a dança. Da próxima vez que assistir a um espetáculo, tenha certeza de que seus aplausos alcançam muitas pessoas. Dos bastidores ao palco, todos merecem ser reverenciados. Viva os artistas, os criativos, os curiosos, os talentosos, os felizes, os resilientes, os resistentes, os atentos. Viva a arte!